A Bíblia, sem dúvida, é um dos livros mais influentes da história. Mas a busca pelo seu significado é uma jornada de 2000 anos, sabe? Cheia de debates, rupturas e redescobertas. Vamos mergulhar nessa história para entender como a gente chegou até aqui. A grande questão é essa: como pode um mesmo livro gerar coisas tão diferentes? De um lado, inspira atos de caridade incríveis. De outro, é usado para justificar guerras e conflitos. Encontrar a resposta para isso é o objetivo da nossa análise de hoje. E para a gente começar a entender, essa citação do Carlos Mesters é um ponto de partida perfeito. A Bíblia é um livro feito em mutirão. O que isso quer dizer? Que ela não apareceu pronta, do nada. Foi escrita, editada, reinterpretada por muita gente ao longo de mais de 1000 anos. É um grande esforço coletivo. E só isso já mostra por que a interpretação dela é algo tão complexo. Então, nossa viagem começa lá atrás, com os primeiros cristãos. Para eles, o Antigo Testamento já era escritura sagrada. Só que a experiência que eles tiveram com Jesus mudou completamente o jeito como eles liam esses textos antigos. E é importante sacar que os primeiros cristãos não inventaram a interpretação do zero. Eles herdaram tradições riquíssimas do judaísmo, como o Targum, que meio que atualizava o texto para a época, ou o Pesher, que olhava para os textos antigos e via a profecia se cumprindo ali, no presente deles. Eles pegaram essas ferramentas e, adaptaram para a nova fé. Então, aqui está o pulo do gato. Jesus não era só mais uma figura na história. Para os apóstolos, ele se tornou a lente, sabe, a chave mestra com a qual todo o Antigo Testamento devia ser relido e compreendido. Na visão deles, tudo apontava para ele. Agora, vamos avançar bastante no tempo. Chegamos na Idade Média. A igreja cresceu muito e a necessidade mudou. Aquela interpretação mais criativa, mais livre dos primeiros séculos, deu lugar a uma busca por um sistema mais organizado, unificado, que pudesse botar ordem na fé para todo mundo. Isso nos leva a esse sistema super engenhoso, quase uma catedral de significados. Qualquer trecho da Bíblia podia ser lido em 4 níveis. O literal, que é o que aconteceu de fato, o alegórico, que mostra o que aquilo diz sobre a fé, o tropológico, que ensina como a gente deve agir, a moral da história, e o anagógico, que aponta para a esperança final, para o céu. Era um jeito de extrair o máximo de cada palavra. Só que tinha um problema, e um problema grande. Nessa época, a Bíblia ficou quase inacessível para o povão. Ela estava trancada nos mosteiros e escrita em latim, uma língua que quase ninguém mais falava. Essa distância entre as pessoas e o texto sagrado acabou criando uma tensão que estava prestes a explodir. E a explosão veio. A Renascença e, logo depois, a Reforma Protestante foram uma virada de chave dramática na história. Elas quebraram séculos de tradição e mudaram para sempre o jeito que o mundo ocidental se relaciona com a Bíblia. Não foi uma coisa só, sabe? Foi tipo uma tempestade perfeita. A galera redescobrindo as línguas originais da Bíblia, a invenção da imprensa por Gutenberg, que permitiu fazer cópias e mais cópias, um descontentamento geral com a igreja, tudo isso preparou o terreno para caras como Martinho Lutero. E aqui a divisão fica muito clara. De um lado, Lutero com o lema Sola Scriptura. Só a Bíblia tem autoridade final e todo mundo devia poder ler no seu próprio idioma. Do outro lado, a Igreja Católica responde no Concílio de Trento dizendo não. A Bíblia precisa ser lida junto com a tradição e com a autoridade da Igreja. A partir daqui, 2 caminhos totalmente diferentes se abriram. Depois de séculos de confronto, a Era Moderna trouxe um novo desafio: a ciência, a crítica histórica. E em vez de se fechar, a Igreja Católica, aos pouquinhos, começou um longo diálogo com esses novos jeitos de pensar. Olha só essa linha do tempo. Ela mostra uma mudança impressionante. Começa lá em 1893, com uma abertura bem tímida aos estudos científicos. Aí, em 1943, já tem um incentivo claro para usar ferramentas modernas de análise. E tudo isso chega ao auge em 1965, com a Dei Verbum, um documento que foi uma verdadeira revolução no Concílio Vaticano II. E essa frase aqui resume tudo de forma poderosa. A ideia é que, para entender a mensagem divina, você precisa primeiro entender o autor humano, o contexto dele, a linguagem que ele usou, a intenção que ele tinha. Não é mais uma briga de fé contra a razão. É a fé usando a razão para ir mais fundo. Bom, a gente percorreu 2000 anos de história. Mas e aí? Como todo esse legado se aplica hoje, na era da internet, das redes sociais, da desinformação? Vamos ver um exemplo bem prático.
Imagine essa situação, que acontece de verdade. Um influenciador vai na internet e acusa as traduções novas da Bíblia de estarem removendo versículos. Ele sugere que tem uma conspiração para mudar a mensagem original. Isso, claro, gera um pânico, uma desconfiança enorme. E a resposta para essa polêmica toda, acredite, não está numa nova teoria. Está nessa longa história que a gente acabou de percorrer. É o conhecimento acumulado por séculos que nos dá as ferramentas para analisar essa acusação. A ferramenta-chave aqui se chama crítica textual. E isso, longe de ser algo moderno, é uma ciência antiga. É o trabalho de comparar milhares de manuscritos antigos, que são cópias de cópias, para tentar chegar o mais perto possível do que foi escrito no original. Gente como Orígenes e Jerônimo já faziam algo parecido lá nos primeiros séculos. Então, usando essa ciência, o que a gente descobre? Primeiro, que não temos os manuscritos originais de nenhum livro da Bíblia, só cópias. E o mais importante, os manuscritos mais antigos e mais confiáveis que a gente tem simplesmente não têm certos versículos, como esse de Mateus 17:21. Provavelmente, era uma anotação na margem que um copista, lá na frente, achou que fazia parte do texto e incluiu. Ou seja, os tradutores modernos não estão removendo nada. Na verdade, eles estão sendo mais fiéis às fontes mais antigas que a gente possui. E o ponto fundamental para levar para casa é este. Esse trabalho super rigoroso de comparar manuscritos não é uma conspiração para enfraquecer a fé de ninguém. Muito pelo contrário. É uma demonstração de um respeito, de um zelo profundo pela palavra. É uma tentativa de preservá-la com a maior precisão que a gente consegue. Ao longo de 2 milênios, a gente viu a interpretação da Bíblia se transformar, respondendo a novas perguntas e novos tempos. E isso deixa a gente com uma última reflexão, né? Se essa busca pelo sentido é um processo vivo que não para, o que será que a palavra de Deus ainda tem a nos dizer no futuro?